Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger Daltri, esse é o canal Geografia em Pauta. A pauta de hoje é o estudo da população, pessoal. Umas noções gerais aí sobre demografia, sobre esse estudo da população, sobre características gerais da população, não só brasileira como mundial, uma noção de como funciona isso em alguns poucos minutos. Então toca a vinheta para a gente poder começar. Pessoal, população, estrutura, distribuição. Hoje o nosso objeto de estudo é esse, é trabalhar as realidades da população e compreender de que maneira isso se relaciona com o nosso dia a dia, né? Os temas principais dessa aula de hoje serão os conceitos populacionais, pelo menos aqueles conceitos mais significativos, não dá para falar de todos, mas dá uma noção geral de alguns, né? O crescimento da população mundial e suas características, as fases do crescimento da população mundial. Teorias demográficas, falar das mais significativas teorias demográficas, distribuição estrutural da população e, de maneira geral, as características hoje da população brasileira, as transformações que ela passou, principalmente ao longo do século XX. Então, galera, vamos começar falando sobre essa questão que envolve a população, de maneira geral, sua estrutura, sua distribuição, com os conceitos populacionais. Conceitos que a gente deve guardar, que a gente deve aprender, que a gente deve levar. População absoluta. O que é a população absoluta? Total de habitantes de um país, de uma cidade, de uma região, pode ser chamado de, a partir desse número absoluto, um país populoso, uma região populosa ou não populosa. Por exemplo, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, é um país populoso, há uma grande população aqui. Então, países que têm muita gente, áreas que têm muita gente, são consideradas áreas populosas, tá, galera? Quando tem pouca gente, são não populosas. Por exemplo, o Canadá é um país enorme, em dimensão continental, mas tem uma população que é menor do que a do estado de São Paulo. Então, não é um país populoso, é um país não populoso. População relativa ou densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes que vivem nessa área e a área em quilômetros quadrados. Então, quando a gente fala em densidade demográfica ou população relativa, é uma razão que a gente vai estabelecer ali entre o total de pessoas que vivem nessa área e o tamanho dessa área, quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado. Pode ser povoado, o país, a área analisada, ou pouco povoado, tá? Então, saber essa diferenciação. Quando tem muita gente por quilômetro quadrado, nós dizemos que essa área é povoada. Quando tem pouca gente por quilômetro quadrado, é pouco povoada, tá? O Brasil, por exemplo, é um país populoso, mas ao mesmo tempo ele é pouco povoado, porque apesar de ter uma população enorme, agora a sexta, né, maior população do planeta, a gente ainda tem pouca gente por quilômetro quadrado, existem vários vazios demográficos no nosso território. Duas taxas que a gente é importante não confundir, tá, galera? Taxa de fecundidade e taxa de natalidade. O que é fecundidade? O que é natalidade? Fecundidade, basicamente, é em cima da mulher, né? É uma avaliação sobre a mulher, a média de filhos que a mulher vai ter em idade reprodutiva. Então, ao longo da sua vida reprodutiva, quantos filhos tem uma mulher? Normalmente, a gente faz uma avaliação a partir dos 15 anos até os 49 anos. Claro que isso pode variar de período para período, país para país, mas é uma média ali da idade fértil da mulher, quantos filhos a mulher vai ter. Está em declínio no Brasil, só para abrir um parênteses aqui, tá, galera? Taxa de natalidade é o total de nascidos vivos em cada grupo de 1.000 habitantes. Uma razão que a gente vai estabelecer ali. A cada 1.000, a gente vai pegar esse grupo de nascimentos, esses 1.000 nascidos vezes a população, número de nascidos vezes a população dividido por 1.000. E aí, número de nascimentos vezes 1.000 dividido pela população. E aí você vai ter a taxa de natalidade. Basicamente, é quantas crianças vão nascer vivas, tá? Em cada grupo, quantos bebês vão nascer vivos em cada grupo de 1.000 habitantes de um país. Então é diferente. Ali a gente analisa homem, mulher, habitantes. A taxa de fecundidade é basicamente em cima da mulher, tá? E é importante que a gente saiba disso. Taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? Total de óbitos ao longo de um ano, assim como a natalidade, em cada grupo de 1.000 habitantes. Então a gente pega ali o número de pessoas que morreram em cada grupo de 1.000 e a gente vai avaliar ali se esse índice é elevado, se é baixo. Basicamente, o número de mortes ao longo de um ano vezes 1.000 dividido pela população, pelo total da população de um lugar. Então é muito semelhante ali o que é a natalidade. Crescimento vegetativo, cuidado, não é crescimento de vegetais, tá, galera? É simplesmente a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Se num país o número de nascidos é maior do que o número de pessoas que morrem, de óbitos, nós vamos ter ali um crescimento vegetativo positivo. Se num país, numa área que a gente está analisando, a natalidade é menor do que a mortalidade, mas morreram pessoas do que nasceram ao longo de um ano, esse crescimento vegetativo é negativo.
Professor, mas existem lugares onde há crescimento vegetativo negativo? Sim, existem lugares no mundo onde o crescimento vegetativo é negativo, tá, galera? Apesar de, predominantemente, a maioria dos países tem crescimento vegetativo positivo, como é o caso brasileiro. Crescimento populacional, o crescimento absoluto da população. É a relação entre o crescimento vegetativo e o movimento migratório. Nesse sentido, ela é mais interessante para a gente porque ela vai trazer, além dessa diferença de natalidade e mortalidade, o saldo migratório. Quantas pessoas entraram estrangeiras aqui para o nosso país ao longo desse ano, ao longo do ano, né? E quantas pessoas saíram, quantas pessoas emigraram, né? Foram para outras áreas. E aí você consegue estabelecer, de maneira geral, um número mais correto desse crescimento da população ou não, né? Expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer é um índice que trabalha com quantos anos, uma estimativa de anos que uma pessoa espera viver em um determinado local. E isso vai estar diretamente relacionado às condições de vida que esse local tem para poder oferecer. A partir daí, galera, nós temos o crescimento da população mundial. A partir da análise de alguns fatores, a gente tem o crescimento da população mundial. E a gente pode dividir esse crescimento da população mundial em 3 grandes fases. A primeira fase, crescimento lento, tá? Não é porque as pessoas tinham poucos filhos, não. A natalidade era muito alta e a mortalidade também. Em que período isso aconteceu, professor? Nos primórdios da humanidade até o início, até o final, na verdade, do século XVIII. Então a gente vai ter ali uma realidade onde a população não cresceu de maneira muito rápida, não porque havia uma natalidade controlada, não. A natalidade era muito alta, só que a mortalidade também era muito alta, devido a vários fatores, como as condições sanitárias que não eram tão adequadas, né? A segunda fase, com a era industrial, com a revolução industrial acontecendo e se desenvolvendo na Europa, posteriormente pelo mundo, nós vamos iniciar uma segunda fase do crescimento demográfico mundial, onde a natalidade vai se manter alta e a mortalidade ela vai se reduzir, o que vai provocar um crescimento da população mundial de maneira exponencial. A segunda fase ela vai do início do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu ali entre 1939 e 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. A gente também vai estar ali por esse período, terminando a segunda fase do crescimento demográfico, até porque as transformações da Segunda Guerra elas foram também impactantes no setor demográfico dos países envolvidos na guerra, né? Terceira fase, países desenvolvidos em fase de estagnação, ela vai começar a partir do final da Segunda Guerra, né? E os países periféricos, alguns deles, né, em crescimento demográfico muitas vezes elevado. Então tem vários países, por exemplo, na América Latina, no continente africano, no continente asiático, que apresentam um crescimento demográfico mais elevado, né? Por que isso está acontecendo? A Revolução Industrial ela é marcante, porque ela traz consigo, além da indústria, uma revolução urbana, uma revolução sanitária, uma melhoria nas condições de vida que provoca, no primeiro momento, a redução dos índices, né, de mortalidade. O que vai fazer com que o país que recebe a Revolução Industrial, num primeiro momento, ele vivencie uma explosão demográfica, um boom demográfico. É claro que isso é passageiro. Com o tempo e a melhoria das condições de vida e a estabilização da industrialização, a tendência é que a população se tornando mais urbana, a natalidade ela vai tendenciar a cair. Só que, como vários países periféricos, em desenvolvimento, demoraram a entrar no processo de revolução industrial, o momento que isso vai acontecer da explosão demográfica deles é um momento diferente daqueles países que são mais desenvolvidos e que desenvolveram também de maneira pioneira a revolução industrial. Então, quando você olha hoje os países desenvolvidos, eles estão numa fase de estagnação da população. Principalmente agora do final do século XX, início desse século XXI, o que se observa na maior parte, né, dos países desenvolvidos é uma estagnação no total da população, no crescimento da população. Já países periféricos, que estão ainda num processo de desenvolvimento, principalmente urbano e industrial, eles estão vivenciando alguma realidade de explosão demográfica. Claro que esse não é o caso do Brasil. Os países emergentes já estão caminhando para uma fase diferente. Galera, a gente vai abrir um parênteses aqui antes de falar de teoria demográfica, só para diferenciar as fases do crescimento da população mundial das fases do crescimento de um país. Quando a gente pensa em fases de crescimento da população mundial, a gente pensa nessas 3 fases. Quando a gente analisa país a país, nós vamos pensar em 4 fases. A primeira fase é essa, anterior à Revolução Industrial em qualquer sociedade, onde a natalidade e a mortalidade são altas, o que vai fazer a população crescer mais lentamente. Uma segunda fase, onde a Revolução Industrial chega nessa localidade, chega nesse país, nessa região que está sendo estudada. E aí o que acontece é a natalidade alta e a mortalidade em declínio, gerando um crescimento demográfico elevado nesse momento. E uma terceira fase, onde você vai encontrar ali países que vão estar com uma redução da natalidade e da mortalidade
vão apresentar ainda um crescimento demográfico, mas um crescimento lento, como é o caso do Brasil, por exemplo. Só que, quando a gente analisa países, existe uma quarta fase. Que quarta fase é essa? É onde estão grande parcela dos países desenvolvidos hoje, onde a natalidade e a mortalidade são muito baixas, mas é comum a natalidade ser inferior à mortalidade, ou seja, a população desse país ela não está crescendo, ela está estagnada. Então, só para diferenciar, tá, galera, para ninguém falar que não sabe. Teorias demográficas, malthusiana, neomalthusiana, reformista, marxista, ainda tem a eco-malthusiana. Basicamente, esse cara aí, Thomas Malthus, foi muito importante, significativo, no sentido de trazer para a gente teorias demográficas, uma teoria que ficou conhecida como teoria malthusiana lá no século XIX, entre o século XVIII e o século XIX, onde ele viveu. Ele observou uma revolução industrial acontecendo no Reino Unido, e a partir dali ele desenvolveu uma teoria que era necessário controlar o crescimento demográfico. Porque para ele, o crescimento da população era muito superior ao crescimento da produção de alimentos. E isso geraria fome, miséria, desigualdade, problemas sociais no futuro. Para ele, a população crescia de maneira geométrica, sempre dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 34 e aí por diante. E para ele também a produção de alimentos crescia de maneira aritmética, né? Numa PA, 1, 2, 4, 6, 8, 10. É claro que esse descompasso entre a produção de alimentos crescendo numa progressão aritmética e a população crescendo numa progressão geométrica geraria muita desigualdade, fome, e isso geraria muitos problemas. O que pode se fazer pela teoria dele? Controlar de maneira mais rígida a população mais pobre, que ela se mantivesse casta, que fosse criadas políticas antinatalistas para a população. A teoria dele acabou não tendo, apesar de ser muito reconhecida até hoje, não teve tanto êxito porque houve uma revolução no campo que fez com que a produção de alimentos ela aumentasse de maneira muito interessante. Hoje, nós estamos em 2020, não há fome no mundo, mas ela não é resultado da falta da produção de alimentos. Ela é resultado de uma má distribuição de renda a nível de mundo, entre os países, dentro dos próprios países, que gera uma falta de condição de acesso a esse alimento. Mas há sim uma produção de alimento que é significativa em todos os lugares, na maioria dos lugares do mundo pelo menos. Gente, no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, quando países como Brasil, México, Indonésia, Índia, China, começaram os seus processos industriais, também passaram por transformações demográficas, né? Como eles entraram tardiamente, o Brasil, por exemplo, entrou muito tarde no processo de revolução industrial, somente no século XX ele vai entrar nesse processo. O que vai acontecer é que a explosão demográfica deles também vai acontecer nesse momento. Então, por volta da década de 60, da década de 70, vários países desenvolvidos começaram a falar, e muitos cientistas teóricos, retomando as teorias malthusianas, sobre a necessidade de controlar a população pobre nos países mais periféricos, como é o caso do Brasil. E para isso seria necessária a adoção de políticas antinatalistas, aquelas ideias que a gente tinha lá em Malthus. A diferença é que havia já um conjunto de ações e de mecanismos que poderia ser utilizado pelos governos para poder estar contendo isso, como o que o Brasil fez aqui, como métodos contraceptivos como laqueadura, vasectomia, distribuição de camisinhas e coisas nesse sentido, o chamado planejamento familiar, para que a população não crescesse de maneira demasiada e isso pudesse gerar fome no futuro. A teoria neomalthusiana, então, basicamente é uma retomada das teorias malthusianas rebuscadas já num outro período, pouco tempo depois. A teoria reformista marxista é aquela que criticava a teoria malthusiana e a neomalthusiana principalmente, porque ela dizia que não é necessariamente isso que explica o fato da população estar com problema de crescimento demográfico elevado na população mais pobre. O que é necessário fazer é uma reforma estrutural, uma reforma social para oferecer às pessoas qualidade de vida, para oferecer às pessoas condição de acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à renda, ao lazer e, naturalmente, essa população mais educada, essa população com acesso às coisas, ela vai poder sair desse mundo de ignorância e conseguir vivenciar realidades mais interessantes do ponto de vista da demografia, e a demografia, o crescimento demográfico iria reduzir de maneira interessante naturalmente. Então a teoria reformista, ou também como ficou conhecida a teoria marxista, demográfica, ela é aquela que vai falar de reformas sociais para poder diminuir os problemas da população, desse crescimento da população. Não vai simplesmente culpabilizar o pobre pela sua realidade, porque as duas teorias anteriores, malthusianas e neomalthusianas, culpam basicamente o pobre pela sua pobreza, responsabilizam ele pela sua pobreza. Já a teoria reformista fala que o governo, o Estado, precisa agir, precisa fazer algo para mudar essa realidade.
Então, galera, essas teorias são as mais significativas, apesar de a teoria ecomalthusiana também ser significativa. Ela fala que há uma pressão sobre os recursos naturais devido ao crescimento demográfico. E aí, é claro, ela observa nos países mais periféricos um crescimento demográfico mais elevado e responsabiliza eles por essa pressão sobre o meio ambiente. Então, por ela, também é necessária a adoção de medidas antinatalistas, de medidas que evitem que as pessoas tenham filhos, mas muitos filhos, para que o meio ambiente não sofra com isso. Claro que ela esquece de falar, dentro do seu contexto geral, que quem são os maiores responsáveis pelo consumo do meio ambiente, pelo consumo de recursos naturais a nível de mundo, são os países desenvolvidos. São eles os maiores responsáveis pelos problemas ambientais, pela emissão de gases do efeito estufa. Então há uma responsabilidade muito grande neles que não pode ser ignorada, que não pode ser esquecida. Então responsabilizar países mais pobres e suas populações pela pressão sobre o meio ambiente não é muito correto, né? Vamos pensar aí que não é por aí não. Todo mundo tem responsabilidade. É claro que é importante que haja melhorias sociais, a população não cresça de maneira exagerada, mas a verdade é que não é simplesmente o fato da população crescer o que vai gerar falta de alimento para todo mundo. Isso já está superado. Gente, a distribuição da população também é baseada nas chamadas pirâmides etárias. É uma representação gráfica que expõe a distribuição populacional nos diferentes grupos etários dos diversos países ou regiões do mundo, tá? Então, quando a gente pensa em pirâmide etária, a gente vai pensar nisso daqui, ó, numa estrutura onde você distribui a população em 3 grandes camadas. Os jovens, os adultos e os idosos. Os jovens de 0, antigamente falava de 0 a 19, mas agora está mais correto falar de 0 a 24 anos. Essa camada de jovens normalmente é uma camada dependente, né? Porque precisa de escola, precisa de hospital, precisa de cuidados médicos, precisa de cuidados que exigem investimento, e isso é importante entender. Essa camada base, ela precisa de lugares onde essa população possa ser atendida, precisa de investimento social. A camada do meio, a camada de adultos, ela é significativa porque ela é que basicamente controla e garante com que haja minimamente condições de vida para as outras camadas, porque é ela que está no mercado de trabalho, é ela que compõe o que a gente chama de população economicamente ativa, que são as pessoas que estão trabalhando ou à procura de emprego, é dela que é retirada grande parcela do dinheiro ali, dos recursos de impostos que o governo vai utilizar para fazer as reformas sociais necessárias para uma sociedade poder se desenvolver. Então é muito importante que essa camada de adultos ela seja significativa numa sociedade. E lá em cima estão os idosos, né, que são aqueles que também, como os jovens, são aqueles que são dependentes do sistema de maneira geral, porque vão se aposentar, vão precisar da previdência, vão precisar também de cuidados de saúde, de investimentos sociais, e a contribuição deles com relação aos impostos é menor do que a dos adultos. Então, quando a gente observa as pirâmides etárias dos países, dá para a gente ter uma noção de qual é a qualidade de vida que esse país vai ter. Se a base, se a parte onde tem jovens, ela é muito grande e o topo é muito estreito, obviamente as condições de vida não são boas nessa sociedade. Se há um equilíbrio entre as faixas, entre os diferentes grupos, provavelmente a sociedade vive bem. Se você olhar ali, ó, do continente africano em 2006 e da Europa em 2006, dá para ver que há uma diferença muito grande. Olha como a base do continente africano é uma base que tem muitos jovens. Isso é fruto de muito nascimento, de países que estão em crescimento demográfico elevado, vários países estão nessa realidade, mas não são todos, tá? Não dá para generalizar. Você observa também que conforme a idade vai subindo, o número de pessoas vai caindo de maneira muito significativa, até chegar a um número muito pouco representativo de idosos. Olha lá, entre 80 ou mais de 80 anos, a gente tem poucas pessoas. Já no continente europeu, ó, um baixo número de jovens, isso é fruto de uma natalidade muito baixa, um grande número de adultos e um bom número também de idosos. Uma observação também importante é o número de mulheres sempre superior ao número de homens, por várias coisas, principalmente homens, o cuidado com a saúde. Então, quando a gente analisa uma pirâmide etária, é importante observar que ela indica a qualidade ou não de vida de uma população. Ela mostra pra gente se há qualidade de vida ou se não há qualidade de vida nessa sociedade. No Brasil, o Brasil passou por grandes transformações em sua estrutura etária, a partir principalmente da segunda metade do século XX, quando a Revolução Industrial ela começa a se confeccionar aqui no país. Ele viveu um período entre a década de 60, de 70, onde a gente vai ultrapassar o número de pessoas no campo, se torna menor do que na cidade, as cidades se urbanizam, a indústria se efetiva.
A gente tem um boom demográfico muito interessante na década de 40, 50, 60, 70, mas a partir da década de 80 a gente vai observar que o crescimento da população ele continua acontecendo, mas de uma maneira muito mais lenta, muito mais gradual. Então o Brasil ele vivenciou diferentes fases. No século XX ele ainda vivenciava uma primeira fase ali no início de uma segunda. No século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter ali um momento em que a gente vai entrar numa segunda fase, vai entrar numa explosão demográfica, mas agora, já no final da década de 80, início da década de 90, agora no final do século 20, início do século 21, a gente já atravessou essa terceira fase e caminhamos daqui a pouco para a quarta fase. Tanto, galera, que em 2100 vai ter menos gente no Brasil do que tem hoje, isso é uma coisa interessante para se falar, né? Então, em 2100, daqui a 80 anos, vai ter menos gente no nosso país do que tem hoje. Isso é fruto das perspectivas demográficas que a gente tem. Uma coisa importante também, enquanto país, é perceber que essas transformações, como a gente pode ver pela pirâmide etária, pelas mudanças na pirâmide etária, olha como a base ela vem diminuindo, o meio onde estão os adultos está crescendo e o topo também. A gente vai ter uma população cada vez mais significativa de adultos e idosos no nosso país. Inclusive, vivenciamos uma janela de oportunidade, um bônus demográfico onde a população mundial onde a população brasileira, você tem um número de adultos que é grande, que é significativo. Esse bônus demográfico tem que ser aproveitado, porque vai chegar um momento ainda nesse século, principalmente na segunda metade desse século, onde a população brasileira ela vai tendenciar a diminuir de tamanho. Mais pessoas vão morrer do que nascer, e não vai ser fruto simplesmente da violência, tá, galera? Mas sim da baixa natalidade. Por isso é importante pensar nessa estrutura da população e quais são as perspectivas né, da população para o futuro. Pensem nisso, porque isso depende da nossa vida, né? Você que é mais jovem, ou você que é mais velho, você que está ouvindo isso daí, entender as realidades da estrutura da população brasileira é importante, significativo. Então, galera, até por isso que se fala de reforma da Previdência, de Estatuto do Idoso, de transformações para o idoso, que são significativas, sim, e importantíssimas, tá? Pensar na estrutura e pensar na população brasileira como um todo é muito importante, é muito significativo. Tentar entender o que a gente vai ter para o futuro, o que a gente pode fazer agora para ter um futuro, são dinâmicas fundamentais para o nosso dia a dia. Galera, a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência. Até a próxima. Fui!